Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui para o segundo vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Antes de começarmos, eu já quero agradecer a vocês pela moral enorme que vocês vêm dando para o nosso canal. Realmente agradeço demais, cara. Gostaria de dar um abraço em cada um de vocês e agradecer pessoalmente. Antes de começarmos, eu já peço, não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Nosso crescimento só depende da nação celeste, então eu conto com o apoio de vocês aí de casa. Durante esta tarde recebemos uma excepcional notícia de que o atacante Marcelo Moreno não deixaria a Toca da Raposa, de que o jogador recusou a proposta do Colo-Colo do Chile. Neste momento eu tô até com medo de levar um processinho de leve, porque fui lá na publicação da imprensa chilena, dos jornalistas, chamei de mentiroso, espanador de fake news, porque ontem de madrugada eles colocaram a seguinte notícia: Marcelo Moreno não é mais jogador do Cruzeiro, ele assina o contrato de rescisão e fica livre no mercado para assinar contrato com Colo-Colo. Cara, esbagacei e tô sim com medo de tomar um processinho de leve. Isso mesmo, falei poucas e boas por lá. Agora Marcelo Moreno fica no Cruzeiro, é um jogador essencial para o restante da temporada, é o homem-gol do Cruzeiro, o único, né, que tem faro de gol no Cruzeiro, não tem outro atacante que tem o faro de gol do atacante Marcelo Moreno, então é um cara excepcional para a nossa continuidade. E quem deu em primeira mão para nós a informação sobre a permanência dele foi o Pequetito, que falou que conversou com ele pessoalmente, ele garantiu que não vai deixar o Cruzeiro neste momento tão difícil. E depois o Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, trouxe a seguinte informação, que ele teve uma conversa hoje com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e a proposta do Colo-Colo foi recusada. Luxemburgo conta com ele na sequência da Série B, e o centroavante também não tinha o desejo de deixar o clube neste momento. Isso mesmo, informação do jornalista Samuel Venâncio. Teve sim uma reunião do atacante Marcelo Moreno hoje com a diretoria do Cruzeiro. Ou seja, ele vai ficar. Agora acabou todas as dúvidas. Marcelo Moreno mais uma vez deixa de receber muito para continuar no Cruzeiro. O jornalista Samuel Venâncio ainda fala que houve outra proposta do Bolívar, lá da Bolívia, para contratá-lo. E essa proposta ele receberia muito mais do que ele recebe no Cruzeiro. Até porque o Bolívar é um time rico, né, da Sul-Americano, é um time comandado pelo Grupo City, os milionários do Grupo City, que estabeleceram ali no Bolívar uma boa base, né, para colocar uma boa implantação, para colocarem os jogadores para terem mais rodagem. E ele seria um pedido por lá. Ele recebeu sim uma proposta que também foi recusada pelo atacante Marcelo Moreno. Fico muito feliz, Moreno. Nós, torcedores do Cruzeiro, não podemos pedir mais nada para você sobre sua permanência. E mesmo assim você decidiu ficar e ajudar o Cruzeiro. Pode ter certeza que toda paciência vai ser recompensada no futuro. E os seus atos com o Cruzeiro não serão esquecidos. Fico muito feliz com a permanência do flecheiro, que já recusou 2 propostas para ficar no Cruzeiro. E para o pessoal lá do Chile, se lascaram, chupa que é de uva. Marcelo Moreno vai ficar no Cruzeiro. Não divulguem mais estas mentiras para ficar tumultuando o ambiente do Cruzeiro. Até trouxe no vídeo mais cedo, estão tumultuando o ambiente aqui no Cruzeiro. Eles afirmaram que o atacante Marcelo Moreno tinha rescindido o contrato. E durante a manhã ele estava lá na Toca da Raposa fazendo seus treinos normalmente. Ou seja, eles forçaram muito a barra e tiveram o que merecia. E se você acha que eu critiquei os jornalistas, imagine então os torcedores do Colo-Colo. Estava acompanhando, eles detonaram o jornalista, eles detonaram também o jornal. E quando você vai olhar, é um jornal de credibilidade, é um jornal de muitos seguidores. Então ficaram muito chateados com a informação que foi passada para eles por lá no Chile. Já que no Brasil eles fizeram foi muita confusão na nossa cabeça, porque a nossa imprensa garantia a permanência do Marcelo Moreno, enquanto a deles cravava a saída do jogador. Presta atenção, Ricardo Rocha, novo diretor técnico do Cruzeiro, concedeu entrevista durante esta tarde. Só que a entrevista dele durou 30 minutos. Eu tenho certeza que vocês não vão querer ver 30 minutos. Então fiz um rápido resumo aqui para vocês, onde ele fala sobre diversos pontos onde ele vai trabalhar no Cruzeiro. Vou começar, abre aspas, palavras dele. Eu senti um grupo um pouco abatido por tudo que passa no Cruzeiro. Eu cheguei ontem. O que eu sinto nos jogadores é a confiança que eles têm no trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Eu também vim pelo Vanderlei, mas também vim pelo que é o Cruzeiro. O
que a gente tem que fazer é o seguinte: falar pouco e trabalhar muito. Eu venho aqui para ajudar o Cruzeiro, eu quero fazer muito e se puder ajudar. O Cruzeiro é muito grande, os jogadores precisam entender, todos têm que entender a força que é o Cruzeiro. Palavras dele, fecha aspas. Ou seja, isso aí. É o mesmo assunto que é implantado pelo Vanderlei desde o primeiro dia em que ele volta para o Cruzeiro. O Cruzeiro é grande, os jogadores têm que entender isso. O Cruzeiro não tem um time de segunda divisão. Ele falou mais, abre aspas, o Cruzeiro sempre revelou grandes jogadores para o Brasil e para o mundo. É muito difícil revelar jogadores hoje no Cruzeiro por tudo que atravessa. Vanderlei gosta de lançar garotos. Um dos trabalhos que eu vou ter é ver alguns jogadores, os jogos da base e analisar. Mesmo quando eu trabalhava como repórter, eu falava, a salvação do futebol brasileiro está na base. Até porque eu particularmente acho que o Brasil tem a melhor base do futebol. Talvez não tenha a melhor filosofia, de tática, de isso e daquilo, mas os melhores jogadores eu acredito que são os brasileiros. Olha só, e quando ele fala isso, ele fala que tem que trabalhar nas categorias de base. E realmente, hoje o Cruzeiro utiliza muito poucos jogadores. Temos sim no elenco, temos jogadores treinando, ok. Mas se você prestar atenção, ultimamente o único jogador das categorias de base do Cruzeiro que vem recebendo oportunidades é o atacante Thiago. De vez em quando o Adriano entra, de vez em quando o Lucas Ventura entra, mas o jogador que vem entrando no decorrer das partidas é apenas o atacante Thiago. Palavras dele também, abre aspas. Se o Cruzeiro tem a condição de revelar e vender bem, porque o Cruzeiro tem potencial. Agora é muito fácil, como fizeram agora, venderam jogadores por bagatela. O Cruzeiro numa crise financeira. Isso é sangrar o clube. Se você puder vender bem, você vai vender bem. Se você tiver numa primeira divisão, você vai vender muito melhor. Adoro e amo a base e pode ter certeza que como treinador que se tem, este garoto estão correspondendo. O Vanderlei vai aproveitar. Vanderlei Luxemburgo, que foi um cara muito importante no Palmeiras para a revelação de Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, jogadores que hoje são as principais joias do Palmeiras. E esperamos que aqui no Cruzeiro ele consiga repetir o bom serviço de revelar jogadores, de criar um mercado muito bacana para o Cruzeiro. E o Ricardo fala um ponto muito importante: enquanto o Cruzeiro estiver na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não espere uma venda por mais de 10 milhões de reais. Ninguém paga mais do que isso em um jogador que está na segunda divisão. A partir do momento em que o Cruzeiro subir divisão para a primeira, aí sim o mercado do Cruzeiro se valoriza e aí sim nós podemos realmente fazer boas vendas com os garotos da base. Palavras dele também. Primeiro você precisa ter autonomia. Quando eu fui para o Criciúma, eu fui para ser diretor do presidente, buscar recursos, ajudar o clube, CBF. Aqui eu venho com a sua liberdade maior, mesmo em relação ao São Paulo. Participar das reuniões de ideia de jogadores, esse elo entre os jogadores, diretoria e Vanderlei. A diferença do futebol brasileiro hoje é essa diferença que trouxemos. Futebol é simples, futebol é olho no olho. Eu concordo com a modernidade. Ele tem que ter as tuas coisas, mas não demais, não exagerada. São palavras do Ricardo. Espero que tenha feito um rápido resumo para vocês. É como eu falei, são 30 minutos, galera. Então tô tentando resumir o máximo aqui para vocês. Já estamos informados sobre o pagamento de salários na Toca da Raposa do ano de 2021. Isso mesmo, só que o jornalista Samuel Venâncio falou que ainda não está 100%. Como assim, Renato? Não está 100%? Parece que a parte administrativa ainda não está 100%, que tem lá o futebol feminino, futebol das categorias de base e também, né, os colaboradores do Cruzeiro estão sendo pagos, vai sim ser pago. O próprio Super Esporte trouxe para nós de que Pedro Lourenço fez o pagamento de 9 milhões de reais para que o Cruzeiro quitasse todos os seus salários. Ou seja, aí sim vai quitar tudo. E dá para perceber, o Cruzeiro tinha 3 meses, parece, de salários atrasados. 9 milhões de reais foi o suficiente para quitar os débitos. Se você fazer uma comparação com o ano de 2019, você vai ver que o valor era absurdo. Naquela época o Cruzeiro tinha uma folha salarial de 14, 15 milhões de reais por mês. O Cruzeiro ficou 3 meses agora e teve 9 milhões de reais. Eu não acho que é por causa tal do time, isso e aquilo. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem uma folha salarial parecidíssima com a do Cruzeiro e mesmo assim está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então temos que nos manter nestas rédeas, né? Porque não podemos abusar dos salários para que a gente entre no mesmo buraco que estávamos em 2019. Muito obrigado mais uma vez ao Pedro Lourenço, principal investidor do Cruzeiro, e também ao Regis. Temos que dar o mérito sim para o Regis, porque foi um dos responsáveis pelo pagamento dos salários dentro da Toca da Raposa. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela sua participação em mais um vídeo do nosso canal. Sério mesmo, gostaria muito de agradecer a vocês pessoalmente pelo apoio que vocês têm dado ao nosso canal a cada dia que se passa.
Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Seu apoio é sempre muito importante para nós. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!